Olá, vocês que nos seguem através do canal TV e Rádio Imperatriz. Hoje vamos trazer mais uma história inspiradora, contada por quem precisou vencer, enfrentar desafios, mas que lutou e venceu. Hoje nós vamos ter uma honra de receber um companheiro do meu coração e que eu participei com ele do início da sua trajetória. Mas antes, eu gostaria que vocês clicassem lá, fizessem o like, clique no sininho e nos siga. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma pessoa que vai trazer uma história inspiradora, uma pessoa que lutou, enfrentou desafios, mas seguiu sua trajetória de forma perseverante. E hoje é um empresário já, um empresário bem sucedido, graças a Deus. Com vocês, o meu amigo Ezequiel Cortes, que ele me corrigiu aqui ser Ezequiel Cortes, mas desde sempre a gente chama ele de Ezequiel Cortes. Já acostumamos. Ezequiel, que prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E acredito que vocês que vão nos assistir vão se encantar com a história dessa ilustre pessoa, com vocês, falando quem é Ezequiel Cortes, ou Ezequiel Cortes, como você entender ser o correto. Opa! Sr. Valtinho, que alegria estar aqui com o senhor e poder participar ativamente de toda essa relação com Neves, Ribeirão das Neves, essa cidade que tem uma participação muito ímpar na vida da minha família, da minha casa. Neves foi um porto seguro para nós. Eu estou muito feliz de estar com o senhor, e o senhor significa muito para a minha vida. Aos 41 anos, eu olho para alguns anos aí, das duas últimas décadas, 2007, 16, 17 anos atrás, e eu vejo a figura do senhor aparecendo na minha vida e sendo essa ponte que me ajudou a alcançar o que eu buscava. A gente mira em alvos, mas para se posicionar na frente do alvo, é preciso de um treinador para dizer a posição certa para soltar a flecha no alvo, é essa aqui. Eu tinha o alvo, mas eu acho que eu não tinha nem o arco. E o senhor foi quem me ajudou nesse sentido. Então, eu estou muito grato por estar aqui nessa tarde com o senhor, nesse bate-papo importante, em que a gente vai contar histórias verdadeiras e muito fiéis à nossa origem, que fez com que a gente construísse algo que tem tido um valor, que tem tido importância, que tem tido relevância, e eu espero que isso contribua para a vida de todo cidadão nevense, de todo aquele que precisa de acreditar no amanhã, de todo aquele que precisa às vezes até sonha com um possível alvo e não sabe nem como apontar a flecha para o alvo. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre isso e espero que seja ótimo para vocês. Muito alegre estar aqui, um pouco emocionado, porque o senhor tem a ver com um período de muita escassez na minha vida, e quando eu olho para tudo como está hoje, eu tenho a figura do senhor com muita gratidão. Eu e minha casa toda, tem essa alegria com o senhor. Olha, Ezequiel, eu sei que é um sentimento sincero, eu te conheço muito bem. Sim, senhor. Mas eu, da mesma forma, me sinto honrado em poder, de alguma forma, contribuir, mas o mérito é todo seu, porque não adianta as oportunidades, se quem as tem, não as segura. Sim, senhor. Você entendeu? Então, os méritos são todos seus. Amém. Que Deus nos guarde. Eu vou pedir o nosso cameraman, o meu querido amigo Denilson, ele vai passar um videozinho de 2 minutos, porque através desse vídeo nós vamos seguir com a sua história. Pode ser? Bom, tranquilo, pode ser. Pode ser, Denilson, obrigado. A crise econômica está transformando o mapa do emprego na região metropolitana. Oportunidades surgem em cidades com pouca tradição na oferta de vagas. E os municípios que mais empregavam sofrem com a recessão. Foram 7 meses procurando emprego na região metropolitana. Para o Elfen, a oportunidade só apareceu em Belo Horizonte. Se tivesse uma oportunidade de Betim, seria bem melhor, porque estaria perto da minha casa. Seria bem mais fácil para mim também, porque eu estudo em Betim. Então, ficaria mais próximo do meu serviço Betim, muito mais fácil. No posto do Cine em Betim, fila. Tá difícil, né?
De janeiro a abril deste ano, o número de pessoas que conseguiram emprego pelo Cine da cidade caiu 72%. Júnior busca trabalho na área em que tem experiência, indústria automotiva. Está muito complicado, principalmente no setor automobilístico. Devido à crise, as empresas demitiram muito e a recontratação está sendo muito mínima em relação ao mercado de trabalho. O que explica os números negativos, segundo a pesquisa, é a vocação industrial de Betim. O setor demitiu mais por causa da crise econômica. Por outro lado, os dados do Cine mostram que ficou mais fácil conseguir emprego nas cidades da região metropolitana, onde as áreas de serviço, comércio e construção civil são mais fortes. Em Ribeirão das Neves, nos 4 primeiros meses deste ano, as empresas de serviço, comércio e construção civil empregaram mais de 500 pessoas. Rafael veio do interior do estado tentar uma vaga aqui. Está melhor do que na cidade que eu vim. A oportunidade é melhor, porque eu já sou formado e tudo, aí lá a oportunidade é pouca. Em maio, esta empresa de gestão de informação transferiu a sede de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves. O diretor diz que contratou 31 pessoas da cidade e tem planos otimistas. A previsão é de um crescimento em torno de mais 70 pessoas, principalmente na área de operações. Foi a chance que Ezequiel esperava. Depois de 8 meses tentando uma vaga na capital, o trabalho apareceu perto de casa. Eu estou muito feliz, é uma área que eu estou gostando muito justamente pelo fato de estabelecer um contato direto com o cliente. Então, Ezequiel, a gente está revendo, eu tenho certeza que você não tinha assistido esse videozinho do MGTV, né? E só para vocês que nos assistem entender um pouco mais, nessa época eu liderava a equipe do Sistema Nacional de Emprego, Cine, né? E a gente tinha, né, como meta principal fazer com que os nossos colaboradores agissem da seguinte forma: nunca deixar que as pessoas que nos procurassem voltassem pior para casa. No pior das hipóteses, voltar do jeito que vieram, mas nunca pior. Ou seja, nós tínhamos que dispensar o maior esforço possível para atender à necessidade. E nessa época, viu, gente, o Cine de Ribeirão das Neves chegou a fazer colocações de 300 pessoas no mês. Meu Deus. Batendo recorde de muitos postos de cine da grande BH, né? Então, a gente era muito conveniado com essas empresas aí que proporcionava, né, essas vagas de emprego para a gente, né? É relação. Então, assim, gente, começa a história do Ezequiel Cortez, né? Ele chegou lá nesse dia dessa entrevista, nos procurando, e eu consegui ver no Ezequiel algo diferente, na postura, na forma de vestir, na forma de se apresentar e no entusiasmo de conseguir uma oportunidade e não uma vaga de emprego. Né? Você poderia nos falar um pouco sobre isso, Ezequiel? Posso sim. Eu fiquei muito surpreendido agora com o vídeo. Mas eu fiquei muito surpreendido mesmo e que bacana ver isso aí. Eu vi um Ezequiel muito novo ali. Eu tenho 41 anos, né? Sou casado e eu sou filho de um pastor evangélico e meu pai dedicou a vida dele toda à crença, ao modelo de vida, à piedade cristã. A gente crê nisso piamente. E em função do trabalho do pai, nós moramos em 14 cidades. Então, o filho de pastor que muda muito, ele tem uma certa dificuldade em construir uma carreira, porque tudo da vida dele gira, de alguma forma, em torno do altar da igreja. De alguma forma, você está sempre ligado às atividades eclesiásticas da igreja. E eu tinha vontade de romper um pouco com isso, no sentido de construir uma carreira, de achar um lugar para ficar, porque se há em mim uma vocação, que ela aparecesse de forma natural, mas que eu fosse um cidadão comum. Então, eu fui para a Força Aérea muito cedo, fui morar sozinho, fui para a Força Aérea muito cedo. Quando veio a dispensa, eu vim embora para Belo Horizonte, fiz curso técnico, fui estudar, mas o mercado, de alguma forma, não me absorvia. Então, eu bati em muitas portas, tentando cumprir a cartilha básica, né? Cabelinho cortado, a roupa arrumada, tentando ter uma boa fluência verbal, o currículo arrumado. Mas Deus, ele estabelece projetos e, às vezes, você está batendo na porta errada.
Não é para ser daquela forma. E o pai veio transferido para Ribeirão das Neves, e eu morando aqui, buscando sempre em BH. E chegou um momento que a escassez ela bateu na porta de forma muito absurda, né? E ali 2007, 2008, um período complexo, já um rapaz formado, mas com muita dificuldade de me encaixar. E eu topando todas as paradas possíveis, limpando obra, lavando carro, fazendo o que me parecia, gerava um dinheirinho eu estava fazendo. E eu recebi a ligação do Cine, o senhor me ligou lá em casa, o pessoal do Cine me ligou. E a gente estava esperando uma porta abrir, porque tinha que ter uma oportunidade, tinha que ter uma chance. Não é possível, né? Não me coloquei como melhor do que ninguém, mas espera aí, eu tenho lá o meu valor, né? Eu acredito em mim. E eu lembro que eu fui na entrevista do Cine, cheguei lá no Cine, tinha algumas pessoas que foram na minha frente entrevistadas, e quando chegou na minha vez, o senhor me disse, seu nome é Ezequiel, onde você mora? E o senhor me disse uma palavra aquele dia que ela foi às 3h de uma segunda-feira. E eu lembro que eu tinha visita lá em casa. E o senhor me disse assim, você tem uma postura muito boa, Ezequiel. Você é muito diferente. Mantenha isso. Alguém vai ver isso em você. Eu lembro disso. E era isso que eu queria, que alguém visse aquela proposta diferente. Deus permite algumas pessoas com um perfil diferente justamente para ele esparramar essa semente. Eu nunca tive a pretensão de ser um transformador, né, o modelo ideal. Mas eu sabia que tinha que dar certo daquela forma. Às vezes você desanima porque todo mundo está indo uma reação em massa para um lado e você indo para outro, mas eu sempre gostei de informação, da academia, sempre gostei de ler, de estudar, de entender o porquê das coisas. E o senhor me colocou na lista e eu entrei para a empresa Arquivar. Até então, eu era um desmontador de fuzil da Força Aérea Brasileira, né? Amava a infantaria para sempre, a mais nobre de todas as armas. Amo a Força Aérea, mas não deu para continuar, então até então estava muito complexo. E cheguei na Arquivar como atendente, as coisas começaram a fluir, começou a vir os desafios de convívio, porque eu, um ex-militar vindo para a vida civil comum, muito complexo. Então, eu comecei a me adaptar. Eu lembro de procurar o senhor, até com voz chorosa algumas vezes, o senhor dizer, conversa com fulano, mantenha firme, entra no ouvido e sai no outro. Isso aí é verdade? Eu lembro do dia que eu encontrei o senhor próximo àquela escola de vigilantes que tem de Chegada de Neves ali. Sim. Encontrei com o senhor um dia e falei, estou meio aflito com isso. Ele falou, mas isso é verdade? Eu falei, não, então mantenha firme que com o tempo a verdade vai aparecer. Eu lembro, acho que era um Uno, se eu não me engano, era um carro hatch que eu estava... O senhor me deu carona e falou isso comigo. E aí nós começamos a trabalhar muito dentro da Arquivar. Do atendimento, chegava alguns conflitos muito complexos no telefone da Arquivar. E eu conseguia ali, com o jogo de cintura, administrar. E às vezes as pessoas perguntavam, ou eu dizia para elas também, se você quiser me ajudar, diga para minha chefia que eu estou fazendo um bom trabalho. E aí eu fui para o departamento comercial, fui aprendendo a conviver melhor no ambiente empresarial. Do departamento comercial fui para o departamento de franquia. E um dia o Mário Pinho, que era o diretor da Arquivar, o CEO da Arquivar, até hoje, um abraço, Mário Pinho, também um transformador da minha história. E um dia o Mário Pinho me chamou e falou assim, você quer estudar? Eu falei, quero. O que você quer fazer? Eu quero fazer administração de empresa. Eu falei, tem tudo a ver com a gente aqui. E por que você não prestou vestibular ainda? Eu falei, o vestibular está um pouco caro, eu vou esperar mais 60 dias para eu prestar vestibular. Ele falou, não, tem uma modalidade agora de vestibular agendado, vai lá, presta o vestibular, depois você me fala. Eu fui lá, prestei o vestibular, cheguei na mesa dele muito alegre, passei no vestibular, lá na UNA, vou fazer minha faculdade e tal. E ele se alegrou comigo e tal. E na sexta-feira era meu aniversário. Aí na sexta-feira o galpão estava todo reunido, eu já estava um bom tempo no Arquivar. Ele chegou com um papel assim dobradinho. Falou, Ezequiel está aqui com a gente, Ezequiel tem aprendido muito, tem muito o que melhorar nas relações dele. Mas Ezequiel ele é uma ponte entre todos os departamentos, ele ajuda todo mundo. E eu quero que você vá estudar. E ele me entregou um papel fechado.
E quando eu abri, a empresa tinha quitado o meu curso. E eu não tinha começado as aulas. E o departamento financeiro da Arquivar, por meio do... Eu tenho esse papel até hoje. E eu fiquei naquele ponto, perto do apoio, sentado ali, esperando o ônibus para ir para o Centro de Neves, porque eu não tinha... Aquele dia eu não tinha força para ir embora. Você me permite te... Pode, à vontade. Você viu como que é o aumento da sua responsabilidade e o tamanho da confiança depositada em você. Sim, senhor. Verdade. E aí, Arquivar foi uma bênção na minha vida. E isso porque um dia eu atendi a ligação do Sim de Ribeirão das Neves, qual o senhor era gestor. Toda a minha casa, Sr. Valtinho, isso aqui não é uma, desculpa a expressão, não é uma rasgação de seda, não, mas tem que ser reconhecido, porque isso é importante. A bondade ela não pode ser jamais esquecida. Mas toda a minha casa faz festa com seu nome. Eu estou há 16 anos casado, 16 anos com a Cláudia, 13 anos casado. Meu irmão Eudes... Eu fui no seu casamento. Você foi no meu casamento. O Eudes, meu irmão, que está em Patos de Minas, ele também... A minha irmã conhece o senhor por nome. O Eudes fala... Ele mandou mensagem aqui para mim agora, quando está conversando. Eu postei foto com o senhor. Ele, nossa, Valtinho, manda um abraço para o seu Valtinho. Isso aí é demais. E eu acho que os frutos da nossa caminhada, eles têm que falar mais alto do que as nossas ausências de características, né? Tem característica nossa que, às vezes, elas tendem a aflorar. Mas que todos nós, cidadão nevense, que a nossa bondade, que a nossa habilidade em fazer o bem, como nós estávamos conversando, que ela flua muito mais do que as nossas dificuldades. As inabilidades não podem gritar mais alto do que as habilidades. Então, minha vida foi transformada. Da faculdade, eu fui para a pós-graduação. Na pós-graduação, eu fui para o Grupo Tambasa. Tambasa foi uma grande escola. Eu cheguei lá muito novo, muito reativo. Eu sou muito intenso, né? As primeiras brigas que eu arrumei lá, eu corri o risco de ser demitido e eu tive que... Mas eu sempre tive muita facilidade de abrir e dizer, me mostra o caminho, então. Eu lembro uma vez que eu falei para o senhor, Walter, eu só preciso de uma oportunidade. Em Ribeirão das Neves, 340 mil habitantes. Naquele morro ali do Savassi, nos morros do Rosa Neves, na Baixada do Veneza, na possível planície do Justinópolis, no Santinho, em cada casa tem um pré-adolescente ou tem um adolescente que, com certeza, eu não consigo crer que Deus permita o indivíduo ter a vida sem nenhuma habilidade. E que sejamos nós os promovedores das habilidades humanas. Que a gente possa olhar para o indivíduo e falar, rapaz, você é um ótimo manobrista. Que você seja um ótimo operador de carretas no pátio de uma grande indústria. Rapaz, você tem uma fluência verbal tão boa, quem sabe você vai ser um grande comunicador. Começou a trabalhar um rapaz conosco lá na empresa, e a gente sempre percebeu nele uma paz de espírito muito grande. E uma capacidade de ouvir. E ele chama Mateus Bastos, eu gosto muito da figura dele, porque pode tudo estar escangalhando assim para um conflito muito grande. Ele fica parado ouvindo e consegue conduzir a pessoa, e parece que as possíveis afrontas nem chegou a ele. E a primeira vez que eu vi ele, eu observei isso. Então eu sempre comento muito com a Cláudia, minha esposa, no nosso negócio, na nossa vida hoje, olha, é muito importante a gente vislumbrar o que a pessoa tem de bom. Perfeito. Porque as minhas inabilidades no começo da minha vida eram muito maior que as habilidades. Mas alguém me ensinou a domar as inabilidades e desenvolver as habilidades. Então, da Tambasa, eu fui para o Banco Santander. Foi uma história de muita luta. O Banco Santander foi complexo, foi muita luta. Eu vou te pedir um minuto, porque você já... Nós vamos reviver algum outro momento aqui, antes de você chegar no Santander, antes de você chegar na Tambasa. Isso é muito importante para o processo. Sim. Mas antes eu queria dizer para vocês que nos assistem aí o seguinte, tem coisas que a gente não esquece jamais. O Ezequiel, quando foi buscar essa oportunidade, ele deixou alguma deixa, né? Ele passou uma mensagem de credibilidade para mim, quando ele me disse, Sr. Walter,
eu lavo o carro, não tenho vergonha nenhuma, eu pego o bico. Desde que eu esteja atuando, eu estou feliz. Mas eu não vim aqui procurar uma vaga de emprego. Eu vim procurar uma forma de vencer na vida. Você lembra disso, né? Lembro disso. Cara, piamente. Então não é só... Eu sempre nas minhas ações, né, enquanto gestor do Sistema Nacional de Emprego, Cine, eu via que antes de eu proporcionar qualquer possibilidade para uma pessoa, eu tinha que ser como é que chama? Um intérprete de sonhos. Muito bom. Antes, eu buscava nos entrevistados entender qual que é o sonho dele. Porque muitas pessoas elas querem só um lugar para trabalhar. E outros querem um caminho. Verdade. E quem quer um caminho é porque ele tem sonho. Vislumbrar o depois de amanhã, Vislumbrar o depois de amanhã. Eu vou pedir o nosso cameraman ali, o nosso querido Denilson, ele vai colocar 2 fotos ali, para depois que você me falar sobre essas fotos, você vai passar adiante com a sua história, tá bom? Eita, legal. Você faz o favor, Denilson? Eita. Sou Ricardo Valtim e Mário Pinho. Sou Ricardo, exímio advogado. E lá a Arquivar, né? Arquivar. É o início da Arquivar. sua história. Eu lembro do senhor. O senhor ia sempre às sexta-feiras. Isso. Me aconselhava. Uma habilidade que o senhor tem, Sr. Valtim, e que outras pessoas herdam isso do senhor. Essa capacidade que o senhor tem de realizar pontes e de unir propósito, de entender que o lado A está aqui, o lado D está lá, e essa capacidade que o senhor tem de fazer ponte. Saudade absurda disso daí. Eu era muito novo e... rapaz, que legal, olha... Foi no encontro de franquias. Perfeito. Não foi? Você lembra do evento? Lembro do evento. Muito bem. O senhor falou sobre desenvolvimento de potencial humano. Isso. E de olhar para o jovem como muito mais do que uma força de trabalho. Eu lembro do senhor palestrando sobre isso. Palestrou o Mário, a esposa, o Alessandro Naciuti de São José dos Campos, depois foi o senhor. E teve uma senhora, uma sábia, né? Eu esqueci o nome dela, que, puxa vida, me deu... Que bacana, eu não tenho essas fotos. Tá vendo? Ela me passou umas dicas lá, assim, passou alguns aprendizados. E, sabe, Ezequiel, eu tenho por hábito, sabe, prestar atenção nos sinais. Sim. Sabe? Jesus se tornou o maior líder do mundo. Verdade. Através de parábolas. Uns ouviam, sabiam o que fazer com o que ele disse. E outros nem ouviam, e outros ouviam, mas simplesmente ouviam. Ouviam, mas não escutavam. Eu presto muita atenção nos sinais, sabe? Vindo de pessoas vencedoras, de pessoas sábias, né? E eu gosto muito de diferenciar a inteligência da sabedoria. Eu gosto de seguir pessoas sábias, porque a sabedoria, ela faz o que tem que ser feito e não aquilo que a gente gostaria de fazer. E o inteligente faz o que ele acha que tem que ser feito. E às vezes ou ele se estrepa ou estrepa alguém. Quando você faz o que tem que ser feito, você faz sem atropelar absolutamente nada. E isso gera um bem muito grande para todo mundo. Isso aí eu vou anotar. Entendeu? Mas tudo isso é um aprendizado, não é meu, não é meu. Essa frase mesmo do interpretar sonhos era de escola, né? Que o professor, antes de dar aula, ele deveria ser um intérprete de sonhos, porque ele lida com N diferenças dentro de uma sala de aula. E como falar uma mesma coisa para 40 pessoas diferentes e fazer com as 40 consigam entender, assimile o que ela está dizendo. Então você realmente tem que ser intérprete de sonho. E é baseado nesse sinal que me foi passado, é que eu vi, poxa, no Cine eu posso aplicar isso. Porque as entrevistas não são para 40 pessoas de uma vez só. Ela é individual. Ali você capta qual que é o sonho daquela pessoa. Então você interpretando o sonho, você sabe para onde encaminhá-la. Você entendeu? Por isso, eu não sei se eu me lembro bem, mas
eu acho que foi o Monan. Você lembra do Monan? Lembro do Monan. O Monan foi outro rapaz, ele tinha um problema... Acho que era auditivo, não sei o Eu nome, acho né? que é auditivo. Acho que era auditivo. E ele também, eu falei assim, cara, eu vou com você pessoalmente. Eu vou te levar. E startou a vida dele. Não sei se você sabe. Aí, pessoal, a entrevista do meu amigo Ezequiel, mas tudo faz parte, porque o que a gente quer é contar histórias inspiradoras, motivá-lo, né? A trilhar caminhos, né? E o Monan subindo ali perto do UPA de Ribeirão das Neves, eu subindo a pé, aí o carro passou e estacionou. Aí voltou o Monan, que você conhece, porque né, foi seu colaborador lá, né? Isso, Falou, Sr. Walter, deixa eu te dar um abraço. O que é? Consegui comprar meu primeiro carro. Oh, que legal. E o Monan foi da mesma forma. E um menino de muita fibra. Muita fibra. Né? Mas é isso que eu quero dizer. Ninguém consegue nada dormindo. Né, Ezequiel? Verdade. Cara, não adianta as oportunidades. Primeiro, você tem que estar preparado para as oportunidades. E segundo, você tem que enfrentar os desafios. Ir para cima mesmo. Ninguém consegue nada dormindo, né? O processo é doloroso, mas tem que ir para cima. Então a gente passou ali, né, um pouco do seu início de processo. Ali você já estava sonhando com outros caminhos, né? Ali você já estava um cara extremamente qualificado. Não que você não o fosse no início do processo, só que você buscou outras qualificações que o tornou um profissional renomado no mercado, né? Até disputado, vamos dizer assim, pessoas te procurando, né, Ezequiel? Então, dali você trilhou outros caminhos, mas o que me importa aqui na nossa entrevista, o nosso tema principal é, caro cidadão, você não pode esquecer, quem faz a cidade acontecer são as pessoas, é você. E por isso é que a gente traz, Ezequiel, essas histórias de pessoas que trilharam caminhos, enfrentaram desafios, lutaram, mas tornaram o seu negócio, a sua carreira, uma marca valorizada. Ótimo. E você é sinônimo disso. Que bom. Eu fico muito grato quando eu pude contribuir, mas muito mais grato das pessoas que agarraram a oportunidade e seguiram o caminho que tem que ser seguido, respeitando a empresa, porque assim sendo, a empresa também vai te reconhecer, vai te respeitar, né? Primeiro ela vai respeitar o seu talento e depois ela vai te reconhecer, né? Te dando promoções, te levando além, até te perder. Porque ela não tem mais condições de te segurar, né? O mundo vai fluindo. E eles vão buscar novos talentos, né? Ô Ezequiel, como você, eu sempre gosto de falar na nossa programação, que hoje eu estou mais entrevistado do que você notou isso, né? Estou muito falante. Vou parar. Fique à vontade. Mas é porque é o seguinte, você, cara, parou um dia dentro do carro, é um outro talento do Ezequiel, e falou, Sr. Walter, eu posso cantar uma música para o senhor? Cara, eu tive que falar, cara, chora, cara, não tem outra coisa para fazer não, porque você me emocionou grandemente, porque o Ezequiel, além de todo esse talento, gente, ele é um tenor, uma voz maravilhosa, ele canta sem nenhum tipo de instrumento. Aí, para você passar, depois da história do arquivar para frente, dá uma palhinha para a gente. Piquititinha. Vamos lá. A música sempre foi uma amiga que Deus me deu. A gente vai vivendo e vai se aprimorando. E desde muito novo, lá no campo missionário da igreja, eu já cantava. E eu nunca imaginei cantar para as pessoas dessa forma, Valtinho. Eu cantava para tratar das minhas dores, meu perfil psicológico. Então, estava meio agoniado ali na infância, na adolescência, eu cantava muito. E tem uma que é um pedacinho da ópera... Me fugiu o nome da ópera agora. De Provença. Meu professor de canto acho que vai me matar, que tem um tempão que eu não estudo, mas... Di Provenza il mare il sol, ed al corti cancelo,
e dar corte cancellò, di Provenza il mare e il sol, oramenta pernerai, e vi gioia até brilhou. E aí, ó, tem 11 anos aí na noite aí. Pois é. Continuo cantando pro Senhor Isso na igreja. em 2008, né? 2007, 2008. Cara, eu não tive como não me emocionar, né? Então, Eita. obrigado por aquele dia. E agora, a gente passou aí o primeiro processo, que foi seu primeiro emprego, né? Sua primeira oportunidade. Ali você trilhou caminhos, você agregou valores à empresa que você teve a sua primeira oportunidade e trilhou outros caminhos, Verdade. né? Todos vencedores. Aí... Foi uma miscelânea que construiu muitas coisas para mim. Foi bom, assim. Passei pelo Santander. O Banco Santander, o que eu trouxe muito da área financeira foi muito do que um empresário não deve fazer. Porque as maiorias das dores que chegam na sua mesa, quando você vai ver, tem parcela de amadorismo, tem parcela de irresponsabilidade, tem parcela... Eu não tenho isso cravado do ponto de vista de fato científico, mas eu tenho anotado quantas vezes a vaidade quebrou o empresário. Vaidade, disputa boba. O meu concorrente comprou o carro B, eu vou comprar o CD. E aí começa a sufocar o negócio por conta de disputa humana que não leva a lugar nenhum. E às vezes tem lá 40 profissionais que dependem dele e ele se perdeu na sua própria vaidade. Porque tem algo que acontece com o empresariado, em que eu me preocupo muito, que é essa percepção ou essa convicção de que eu tenho o toque de Midas, onde eu colocar a mão vira ouro. E aí ele vem numa linha de sucessão e, de repente, o negócio para de virar ouro e aí o negócio fica feio, porque dinheiro não nasce em árvore. Eu tive uma gestora chamada Natália Duarte e ela falava comigo, cara, você tem que respeitar o dinheiro. Você não precisa de adorar, de ser escravo, nem de amar ele. Mas se você respeitar o dinheiro, ele não vai te dar desaforo. Agora, se você desaforar ele também vai te desaforar. Isso é verdadeiro. Então, passei pelo banco um bom tempo. Do banco eu passei um tempo nas redes das barbearias Torres, com Edmar Torres. Eu me lembro desse... Quando você falou sobre esse empreendedorismo seu aí. O muito bom com o Torres foi porque o Torres, um talento absurdo da barbearia, foi ter reconhecido agora nos Estados Unidos como atividade excepcional. Tá com a rede de barbearias nos Estados Unidos agora. E eu caminhei com o Torres uns 5 anos e quando o Torres foi escrever a biografia dele, eu gosto muito de escrever. E eu participei desse processo de construir, de trazer cheiro, cores, gosto para o livro, para a história dele. Cavada, onde foi, por onde você passou, como foi vender sua bicicleta para comprar isso e tal. E nessa construção, eu percebi que eu tinha uma veia empreendedora. Eu estava ali, meu coração começou a suspitar, o da Cláudia também, e a gente veio nessa e eu olhei para o mercado de Ribeirão das Neves e falei, quem sabe eu traga para Ribeirão das Neves algo que potencialize um pouco mais o conceito faça você mesmo. Quem sabe eu vou abordar com o meu negócio a mãe solo, que faz faxina em Belo Horizonte o dia todo e à noite precisa de trocar uma lâmpada, uma bucha de torneira, uma resistência de chuveiro. Quem sabe o meu perfil de negócio vai ser esse? E comecei a buscar referências disso no mercado, comecei a criar coisas na minha cabeça. Eu desenhei a Colonial São Valtim mais de umas 200 vezes no caderno. E esse sonho chegou uma hora que eu só respirava esse sonho, né? E aí, no início de 2020, nós abrimos em Ribeirão das Neves a Colonial Materiais de Construção. E eu botei o nome Colonial porque é um nome que eu acho que se eu cismar de vender até... como diz os meninos, se eu cismar de vender até botina lá, eu vendo. Porque é um nome que flui Sim. do móvel provençal, de ferramentas atemporais, né? E aí implantamos o negócio. Começamos com muito trabalho. Investimos na decoração da loja, no uniforme, no conceito, no estilo. E eu costumo dizer que 2 pessoas salvaram a minha loja na pandemia. Primeiro, Deus, com a misericórdia dele. E segundo, o público feminino de Ribeirão das Neves. Olha. Eu ficava aberto até às 8 da noite. E eu via ali ao lado do supermercado BH do Rosana. Sim. Que é tanto de mulher descendo o ônibus com as bolsas.
E eu fui identificando que elas trabalhavam com faxina, com limpeza, com diarista, com secretária do lar. E eu comecei a ficar aberto até 8, 8h30 para receber essas mulheres. E essas mulheres chegavam na loja, ou com demanda baixa, porque o profissional pedreiro, do material de construção, o engenheiro, o construtor, ele gosta de algo muito pronto, porque ele não pode perder tempo. Sim. Já as mulheres tinham mais atenção, mais paciência com a gente. Então, a gente recebia, eu e minha esposa recebia essas mulheres. Ela falava, minha torneira não está com nada, ela não para de pingar. E eu falava com elas, não, vem aqui que nós vamos ver. Olha a importância do público feminino. Muito importante. Na humanidade, né? Nossa, a mulher é muito importante, né? Principalmente essa mulher que tem esse desejo de mudar o status de vida dela. Ela coloca cortina, ela cisma de pintar a parede sozinha, ela troca o sifão, ela troca lâmpada, ela faz o que dá na telha. Então eu comecei a receber essas mulheres e falei, traz a torneira. Trazia a torneira, eu desmontava, falei, não, é só uma buchinha, 80 centavos. E quanto que é sua mão de obra? Falei, não é nada não, depois só volta mais vezes. Essas mulheres, Sr. Valtinho, começaram a chegar em casa e dizer para o marido, para o namorado, para o pai, para o irmão, vai na loja do Ezequiel. Elas se tornaram multiplicadoras. Foi. E foi esse crescimento a orgânico. Famosa propaganda boca a boca. Justamente. E eu tenho uma gratidão por esse público muito grande. E toda vez que eu tenho 5 anos, nós estamos indo para 5 anos de loja, muito trabalho, muito desafio, é levantar cedo, é correr, é negociar com o fornecedor, é ouvir o cliente, é aguentar as doideiras da vida que permeiam o nosso dia a dia. E eu tenho muita gratidão por tudo isso. E pelo público de Ribeirão das Neves ter me amado quando eu não tinha nada para oferecer. Em tantos outros lugares eu não tive esse acolhimento que eu tive em Neves. E a princípio eu não tinha nada para oferecer. Nada. Mas as pessoas me acolheram. E hoje isso é de uma forma tão grande que eu tenho dificuldade de andar no centro de Neves. As pessoas me abraçam, contam história, vêm mostrar foto de pescaria, vêm mostrar foto do carro de madeira, do móvel de madeira que fez, do lugar que reformou. E eu só tenho gratidão, porque isso é a misericórdia de Deus sobre a vida da gente. Porque ser benquisto é muito bom. Há dias que você provavelmente não vai ser benquisto, e isso é o normal da vida. Mas você, um peregrino mineiro, como eu fui, morei em 14 cidades, chegar no município, que o prefeito, o vereador, o pastor, o senhor que carpe lote, às vezes tem senhores que carpe lote, que cuida de lote, que passa na loja e fala, eu vim cá para te dar um abraço. Eu vim cá para te ver que você está sumido. Então isso é muito bom. Então quando você está num lugar que tem tudo isso, eu falo muito, eu amo Ribeirão das Neves. Eu estava no meio de uma entrevista de algo que eu busquei muito, e o entrevistador fez uma piada de mau gosto com Ribeirão das Neves. E eu não aguentei. Supitei em 2 segundos. E aí ele teve muito jogo de cintura comigo também. Mas isso me fere, porque Ribeirão das Neves construiu a minha vida como eu sou hoje. Construiu o pai de família que eu sou, me deu a oportunidade de ter um negócio, abraçou a mim e minha esposa, a igreja, as pessoas, o Senhor. As pessoas que são pensantes em Ribeirão das Neves e que provocam ideias nesse conceito plural que atinge a todos. Essas pessoas me dão uma honra absurda. E então eu sou encantado por Neves. Neves me deu... Eu sou nascido em Uberlândia, morei no sul, no centro-oeste, no sudeste, no norte de Minas. Então eu conheço Minas assim... Eu tenho um mapa de Minas na cabeça, para você ter uma ideia. Eu viajei muito com meu pai há muitos anos. Deus tem seus caminhos. Pode ser que ele me leve para algum outro lugar algum dia. Eu tenho muito medo de prender minha alma em algo e depois sofrer muito por isso, porque eu já mudei muito. Mas eu sempre peço para Deus, Deus não me tira de Neves, me deixa aqui. Pouco trânsito, pessoas afáveis, uma culinária maravilhosa, um custo de vida muito bom. E eu sou... Esses dias, quando minha esposa é Belo Horizontina nata, doida com BH, gosta de shopping, gosta de trânsito, gosta dessa coisa urbana. E quando nós viemos para Neves, ela veio com tanto de dificuldade. Ressabiada. Né? Nossa, muito, né? E ela é muito mais apegada do que eu, porque cresceu e viveu no mesmo lugar toda a vida dela. E esses dias nós viajamos de férias e ficamos um tempo maior fora. E no penúltimo dia, ela falou, que saudade de Neves, amor, não aguento esse tanto de gente aqui mais, não. E uma das coisas que a gente gosta de fazer é de andar de mão dada no centro de Neves. Pode parecer
brega, pode parecer... tem gente que vai dizer tem outros lugares melhores para ir, mas a gente gosta muito disso, porque é um momento que a gente pode dialogar, que a gente não precisa de dividir nossa ideia com muita gente no entorno, a gente vê a cidade crescendo, e esse afago da população de Neves com a gente nos faz bem. Então tem dia que a gente tira para andar, porque dá uma recarga na bateria. Então, Ezequiel, aqui nas nossas entrevistas também eu sempre digo que juntos somos realmente mais fortes. Sim, senhor. E quando você segura a mão da sua esposa, certo? Quando a gente segura a mão de qualquer pessoa, a gente está compartilhando. Uhum. E compartilhar é melhor que dividir. Você concorda comigo? É muito bom. Então, e sem contar que você é o maior patrimônio da sua esposa e a sua esposa é seu maior patrimônio. Verdade. Então, nada melhor do que compartilhar. Isso não tem nada dessas conotações que você sugeriu aí, não. Bom. Mas tem pessoas que pensam assim mesmo. Mas é muito importante, a gente tem na nossa casa que quando eu tenho um pedaço de bolo, se a gente vai dividir esse bolo com a gente. Não, a gente não divide um bolo. A gente compartilha. Vamos comer o bolo junto, né? Porque quando você divide, você separa. Verdade. E quando você compartilha, você junta. Verdade. Então, a gente tem que passar essa mensagem. E aqui, essas histórias que a gente tenta trazer aqui na nossa programação de entrevistas é para mostrar às pessoas que, como você lá no início da sua entrevista falou, né? É impensável que a pessoa não tenha uma habilidade. Sim. Cara, deixa aflorar a sua habilidade. Descubra sabe? o dom que há em ti, né? Luta, porque você tem que... Então você tem que se motivar. Eu falo que não adianta, eu não vou motivar a pessoa. Uhum. A motivação está de dentro, então ela tem que se motivar. Né? O que a gente tenta aqui nas entrevistas, na história de vocês, é levar aquelas pessoas que nos assistem e nos ouvem nas programações da rádio, é que ela pode, sabe? Assim como você, assim como todos os outros que estiveram aqui conosco, conseguiram. Uhum. Todos nós, se quisermos, a gente consegue, né? Eu vou agora trazer perguntas para você. Eu sempre digo para os nossos entrevistados que as perguntas não são do Walter, tá, gente? São perguntas colhidas. Então, vamos lá. Qual seria, no seu pensar, a solução para a carreira profissional dos jovens do município de Ribeirão das Neves? Você acha que tem solução? Eu creio piamente nisso, Valtinho. Pergunta muito boa, porque existe hoje uma cultura... É porque a primeira oportunidade dele, ele tem... Você tem, como é que eu posso te dizer, autoridade para dizer... Opa! Você tinha quantos anos quando você foi lá no Cine? Eu estava com 24 anos. Vocês estão entendendo? Ele tem autoridade porque ele começou... Com 41 hoje, né? Você está entendendo? Desculpa aí, mas é só para que as pessoas entendam o teor da pergunta e para onde a gente quer chegar com ela. Eu gosto muito de militar nessa área, porque eu acho que há algo de vocacional na minha vida quanto a isso. 340 mil habitantes Neves, eu disse isso aqui agora, em cada uma dessas encostas tem uma casa, um barraco, uma mansão, um prédio, e ali tem adolescentes, pré-adolescentes, que daqui 10 anos vão estar por aí, atrás de uma oportunidade. E se nós conseguirmos, todo cidadão nevense, alcançar essa turma, mas eles não escutam, eles querem o TikTok, eles querem celular, o mercado de trabalho mudou. Não, gente, escuta. Na nossa idade, muita gente falava que a gente não tinha jeito. Na idade dos nossos pais, estava essa efervescência do mundo hippie, Woodstock, Jimi Hendrix, todo mundo achava que o mundo está perdido e o mundo continuou a sua caminhada. Então, o mundo não está perdido a princípio, desde que você tenha uma fé num Deus verdadeiro e real na sua vida, e desde que você procure se especializar. Eu estou muito preocupado, seu Valtinho. Todo mundo quer o bacharelado, todo mundo quer a licenciatura, mas nem sempre um título acadêmico significa que você tem uma profissão. Dê uma olhadinha para o nível técnico.
técnico em elétrica predial, eletromecânico, técnico em raio-x lá, pessoal do raio-x, esqueci o nome agora, outro que eu encanto, tornearia mecânica, técnico em pintura automotiva, porque você tem um jovem hoje de 16 anos, se ele faz um curso técnico de 2 anos, 1 ano e meio de curso técnico, mas 6 meses de estágio, com 18 anos, ele já está garantido com seus 2 salários mínimos. A indústria precisa de mão de obra qualificada. Cuidado com essas divagações, que todo mundo explora todo mundo quer tomar o que é seu. O mundo só vai dar a partir do momento que você tiver algo para oferecer. A vida em sociedade vai passar por troca. E se você não tem nada para oferecer, você vai ficar no limbo, vai ter dificuldade para sobreviver, vai ter dificuldade de ter uma boa renda. Então, meu querido jovem, meu querido pai de família, coloque esse menino na escola técnica urgente. O bacharelado, deixa ele conquistar um salário, adquirir um veículo, construir uma estrutura. Aí ele vai para o bacharelado, ele vai para a engenharia, ele vai para o mestrado, para o doutorado. Agora, esse tanto de jovens com bacharelado, com 1 milhão de ideologia na cabeça que não produz nada. Pensar é muito bom, meu querido, mas se você não tem uma carreira de filósofo, passa isso para o filósofo e vai correr atrás de construir a sua carreira. Porque um dia a fome vai chegar, a doença vai chegar, e você pode ter certeza, um filho não vai querer saber das ideias, ele vai querer saber se tem papá na mesa. Então eu digo muito para o jovem, todo jovem que eu encontro, eu falo, pelo amor de Deus, não desperdice a sua vida. Seu potencial de trabalho vai reduzir, você vai envelhecer, e você não vai conseguir trabalhar como você trabalha hoje. Então corra, vai para a escola técnica. Neves, Ribeirão das Neves, tem uma demanda absurda para eletricista predial que seja de honesto, de bom grado, de boa conduta. Tem um amigo meu, o Alan, o apelido dele é até Cupim de Ferro, eu gosto mais dele, o Alan. O Alan, a agenda dele não tem espaço. Está faltando mão de obra qualificada. Olha, foi impactante aí tudo que você falou aí, isso é extremamente verdadeiro. E um outro recado que a gente gostaria de passar, que me assusta demais, o número de seguidores. Cara, você tem que parar de seguir, você tem que ser você mesmo. Você tem que construir a sua própria história. Verdade. Você não pode ficar seguindo a história do outro. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra os influenciadores. Eles estão no papel deles. Né? Eles estão ocupando o espaço deles. Verdade. Errado, na verdade, é quem deixa de criar a sua própria história para seguir. Passa a vida inteira seguindo e não criou nada. Não. Você aprender com as pessoas, você buscar conhecimento é importante. Mas você tem que seguir, você tem que ser ator principal da sua própria história. Verdade. Né? E me assusta muito. Sabe? Tudo é muito midiático, né? Tudo é muito mediático. Todo mundo quer ser celebridade e produzir que é bom. Não, e tudo chama muita atenção, né? Verdade. As pessoas... Muita pirotecnia. Não vai levar a lugar nenhum, mas a pessoa segue. Né? Então, seja você ator da sua própria história. Você pode, você consegue. Mas aqui tem mais uma perguntinha para você, né? Porque as perguntas vieram de pessoas que o conhecem, viu, gente? E passa para a gente aqui. E uma das perguntas é: por que você defende tanto o trabalho? Sr. Valtim, eu tenho uma dificuldade muito grande com a vida ociosa e com a falta de atuação. É aquilo que eu falei com o senhor lá no início, quando a gente se conheceu. Eu gosto de estar atuando. E quem me conhece e convive comigo aqui em Inés, eu me envolvo com tudo quanto é coisa que me aparece na reta. Eu gosto de ter essa vida agitada. E por que eu defendo tanto o trabalho? Depois da fé, o trabalho foi o que mais construiu minha vida. Eu era bem novo, um moço em frente à nossa casa começou a encher saquinho de café, colocava um pouquinho de cascalho miúdo e uma mistura de terra com esterco e adubo, e enchia o saquinho de café para plantar muda de café. E ele pagava 50 centavos por bandeja. E eu corria para lá e ficava lá e voltava tudo sujo. E meu pai perguntou: onde você está arrumando dinheiro? O pai estava viajando, chegou, falou: estou trabalhando ali. E eu, em 60 dias, comprei uma bicicleta Caloi. E com o dinheiro dessa bicicleta, eu comecei a entregar jornal, porque eu trabalhava limpo.
Então, eu sempre acreditei no trabalho. Não como uma forma de beatificar, de santificar o trabalho de uma forma esotérica. Mas o trabalho é a única coisa que vai te defender na sua vida. É preciso produzir, ser produtivo, seja na sua casa, seja com sua esposa, com seus pais. Uma mão produtiva, todo mundo quer ficar perto dela. Então nós vemos muito discurso hoje apregoando o ócio, apregoando a produção mínima, mas o trabalho é a única coisa que te defende. Para você que é cristão, quando Deus cria Adão e Eva, eles estão lá no paraíso, a primeira coisa que Deus faz, depois que está tudo ok, ele chama Adão e fala, sua função, Gênesis capítulo 2, a sua função é cuidar e proteger o jardim. Deus já deu uma atividade para ele. Então, quando você pega a primeira família e vê a figura do homem cuidando e protegendo, isso se aplica até os nossos dias. Cuidar e proteger. E como que eu cuido e protejo? Fornecendo alimento, verificando se está tudo ok, sendo um sacerdote do lar, cuidando da esposa. Gente, a vida tem inúmeras surpresas e inúmeros desastres por aí. A gente não está livre de amanhã ter uma surpresa extremamente desagradável. Mas se você tem a convicção que você fez o seu papel, você vai passar pela dor que for, sem sentir que você tem uma parcela de culpa. Duro é quando a dor bate e você sabe que você tem ou tem uma grande parcela de culpa ou que você era o causador. Então trabalhe, viva uma vida digna, não espere dos outros, seja você o provedor. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quem convive comigo sabe como que eu vivo. E eu não sou exemplo para ninguém, mas eu digo muito sério. O trabalho sempre me defendeu. Em todo lugar que eu passei. Então trabalhe, vai para o mercado, construa sua história, faça algo belo, viva uma vida digna, disciplinada, bem cuidada. E você um dia vai ver que lá nos finais dos seus anos, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Eu fui um cidadão que deixei flores pelo meu caminho. E é impossível quem planta flores colher espinhos. Eu deixei propositalmente fazer uma alusão aqui no final. Eu fui agraciado com uma intervenção, né, vamos dizer assim, ou uma correção. Você deve o conhecer bem, o Éder Ambrósio, né? Que falou, Walter, você fala muito em desenvolvimento econômico, social e das pessoas. E é isso que a gente gosta muito de falar aqui, que local nenhum se desenvolve se não houver antes o desenvolvimento das pessoas. Sim. O Éder sabiamente me corrigiu e eu agradeço por isso, viu, seu Éder? Você sempre bem-vindo com as suas colocações, porque eu sei que você as faz no intuito de acrescentar, de ajudar. E ele falou que eu tenho deixado escapar, né, que o desenvolvimento econômico, social e das pessoas seja um desenvolvimento sustentável. Muito bom. Ô Éder, você que deve estar nos assistindo aí, você viu o que é desenvolvimento sustentável. O Ezequiel representou isso muito bem aqui, porque ele começou ali, né, ele deixou de lavar carros, foi ser atendente na Arquivar. Sim. E ali, sempre de olho nas oportunidades e o que ele deveria fazer, né, para agarrar essas oportunidades. Verdade, ótimo. E se tornou sustentável. Verdade. Ô Éder, cara, eu não posso dizer que foi uma falha nossa, mas a gente realmente vinha esquecendo, né, dessa palavra sustentável, que cabe demais no nosso propósito aqui. De dizer, né, que essas pessoas que fazem a cidade acontecer, são elas que contribuem com o desenvolvimento econômico, social e das pessoas do nosso município. Então, que delícia receber aqui meu querido Ezequiel, cara que eu conheço desde aquela época e que daí para cá a gente encurtou relações, nos vimos pouco, menos do que deveria, mas cada um nos seus afazeres. Às vezes eu vou lá na loja dele, não pense que ele está lá de terno e gravata, não. Está nas ferramentas, inventando coisas lá. Pau quebra, né? Eu vejo ele lá
com as maquininhas, fazendo barulho lá no ouvido. Ele não tem medo do trabalho mesmo, não. E é um inventor, né? Ô, Ezequiel, cara, todas as pessoas que vêm aqui, eu fico emocionado, porque, de certa forma, a gente teve uma relação com elas, a gente conhece a história dela, por isso que a gente as traz aqui para levar essa mensagem tão positiva para as pessoas, fazendo com que elas se sintam capazes, tá? E que tire, né, de dentro dela aquele poder que ela tem, que está estacionado, está ali, né, vamos dizer, adormecido, né? Endormecida. Caro cidadão, você pode, se você quiser, você vai chegar lá. Esteja preparado para as oportunidades, porque elas existem e estão por aí. Não desanime nunca. Ezequiel, eu gostaria aí, cara, de te deixar aí nas considerações finais, deixando a sua mensagem para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos seguem, né? E vocês, por favor, dê aquele clique lá, né? Clique lá no sininho e nos siga através dos nossos canais na TV e Rádio Imperatriz, né? No YouTube, né? E no Ribeirão, TV Rádio Imperatriz.com.br, né? Nos sigam lá para que a gente possa continuar trazendo histórias como a do Ezequiel aqui, que possa te inspirar, te encorajar e te levar além. Ezequiel, suas considerações finais. Muito obrigado, Sr. Valtinho, muito obrigado a todos, feliz demais estar com o senhor sempre nos surpreende com algo novo, é muito raro o senhor não passar um tempo e não estar produzindo algo novo, que seja transformador. Então, muito bom estar aqui, me emocionei em ver fotos lá do início da nossa carreira, tem muito o que se caminhar, tem muito o que se construir, e que a Colonial, que a nossa empresa, que ela continue sendo parceira de todos, e que ela continue, o foco nosso, a Cláudia sempre fala isso, nosso maior foco é manter uma vida estável, não tem espaço para muitos objetivos fúteis. Fúteis, ótimo, fúteis. Nosso espaço é uma empresa e ampliar esses negócios e promover transformação de vida, principalmente de jovens. Sempre quando eu vejo um rapaz novo, uma moça nova, que a gente começa a conversar, eu acredito muito na transformação e em fazer por pessoas o que foi feito por mim um dia. Em chegar perto de uma pessoa, um profissional, e dizer, sua faculdade está paga, seu curso técnico está pago, vai estudar, nós vamos investir em você, nós vamos te ajudar, você vai chegar lá. A minha esposa é doida por transformação de vida, ela prega isso demais, porque ela também tem uma história muito parecida com a gente, de muita garra, de muita luta. Então, a minha consideração final para todo nevense, ame a terra que Deus te deu, defenda a terra que Deus te deu. Neves é uma bênção. Para lá, Belo Horizonte não vai mais, tem montanhas. Vai vir para esse setor norte aqui. Vem para cá. Então, olha, Rodoanel daqui a pouco vem, vai vir mais indústria, vai gerar desenvolvimento. A nossa população cada vez vai se tornar mais educada, mais cidadã. Cada vez a gente vai cuidar mais um do outro, cada vez a gente vai jogar menos lixo na rua. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, que nós sejamos agentes da paz, que vivamos em paz. Até que um dia nós caminhemos para um juízo final, para um encontro com Deus, que a gente possa caminhar de mãos limpas. E caso você esteja permeando um caminho difícil, um caminho errado, Cristo tem uma solução para a sua vida, não se perca não. Muito obrigado a Ribeirão das Neves, amo Neves, e que meus atos continuem contribuindo para essa cidade. E o senhor é um presente de Deus para a nossa vida, foi muito bom encontrar o senhor tem investido em mim, o senhor não sabia minha filiação, o senhor não sabia minha procedência, você não sabia status, eu digo muito, status não enche barriga de ninguém. Não. Agora, foto gramulosa de rede social não enche barriga. Agora, o trabalho, ele te ajuda a você construir um caminho de sucesso. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E conte sempre comigo, Valtinho. Vamos junto aí. Tá. Gente, nós vamos encerrar essa entrevista maravilhosa. Se eu tivesse tempo, ficaria aqui. A história é longa, né? Verdade. Muita coisa boa para contar. Mas eu queria agradecer também nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores. Continue nos seguindo, né? Todas as quartas-feiras,
de 12 às 13 horas, no descanso do seu almoço, TV e Rádio Imperatriz.com.br, programa Valtinho Entrevista. E deixar a minha última consideração também é dizer para vocês que, mesmo que você às vezes não esteja satisfeito com a gestão da educação, com a gestão da saúde, com a gestão administrativa, ou qualquer seja o segmento, mesmo que você não esteja muito feliz, ou se você tiver também. Ezequiel disse: eu amo Neves, e quem ama cuida. Talvez você pode ficar insatisfeito com algumas pessoas, mas com o lugar que você mora, você também é responsável, você também deve ajudar a cuidar. E é isso que a gente tenta fazer. Por isso a gente traz essas histórias inspiradoras para vocês. Continue nos seguindo e obrigado por mais essa audiência de vocês. Um abraço a todos.